Você já parou para pensar por que a nossa mente é tão fascinada por construir muros? Pense naquele momento específico em um relacionamento. Vocês tiveram uma discordância. Ninguém levantou a voz. Ninguém quebrou um prato. Não houve um conflito aberto, explosivo ou declarado. Mas, de repente, o ar na sala fica denso, pesado, frio. Um estado de tensão constante se instala e a hostilidade paira no ar, silenciosa e punitiva. A psicologia chama isso de stonewalling, ou o famoso tratamento de silêncio. É quando alguém se recusa a comunicar, constrói uma barreira de gelo e ignora o outro como forma de punição. Quem sofre com isso sente confusão, uma queda brutal na autoestima e uma frustração profunda, porque não há um ataque contra o qual se defender. É o vazio. Esse comportamento passivo-agressivo é um sintoma fascinante e assustador da mente humana. Nós nos protegemos tanto da vulnerabilidade que preferimos congelar o afeto a assumir o risco de baixar as armas. Para entender isso, nós não precisamos olhar para o manual de psicanálise. A história do século XX nos deu a maior e mais perfeita metáfora para as nossas relações adoecidas, a Guerra Fria histórica. Mas esqueça os mapas, os generais e as datas de colégio. Vamos usar esse período em que o mundo foi dividido entre Estados Unidos e União Soviética como um espelho para a nossa sala de estar. Imagine a cena. Era julho de 1959. O primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev e o vice-presidente americano Richard Nixon se encontraram no Parque Sokolnik, em Moscou. Eles não estavam em uma sala de guerra cercada por botões nucleares. Eles estavam dentro de um cenário, uma cozinha americana, modelo, construída para uma exposição cultural. Ali, no meio de geladeiras, máquinas de lavar e fogões elétricos modernos, os dois homens mais poderosos do mundo começaram a bater boca. Esse episódio surreal ficou conhecido como o debate da cozinha. A tensão política real envolvia resoluções do Congresso americano sobre as nações sob domínio comunista, mas ali na exposição eles discutiam sobre quem tinha a melhor máquina de lavar e o melhor padrão de vida para a classe trabalhadora. A curiosidade era tanta que até membros do alto escalão soviético se renderam e tomaram taças de Pepsi-Cola naquele dia. Nós fazemos exatamente isso nas nossas casas. Pense na última vez em que você teve uma briga terrível sobre de quem era a vez de lavar a louça ou sobre uma toalha molhada em cima da cama. O seu debate da cozinha. Vocês não estavam brigando sobre a toalha. A louça não era o problema, assim como Nixon e Khrushchev não estavam realmente preocupados com eletrodomésticos. Vocês estavam usando um problema doméstico como pretexto para não falar sobre o verdadeiro conflito existencial, o medo de não ser respeitado, o sentimento de desvalorização, a necessidade de poder e a falta de afeto. A louça é a nossa frente de batalha segura, porque falar sobre o quanto nos sentimos sozinhos ou assustados na relação exige uma coragem que, no meio de uma guerra fria pessoal, nós simplesmente não temos. Mas por que nós não atacamos o problema real? Na Guerra Fria geopolítica, existia um conceito chamado doutrina da destruição mútua assegurada. A ideia era simples e aterrorizante. Se os Estados Unidos ou a União Soviética lançassem a primeira bomba nuclear, o outro revidaria com as mesmas forças antes de ser destruído. O resultado seria o fim dos dois, o aniquilamento total. A paz global não era mantida pelo amor,
era mantida pelo terror. Nos nossos relacionamentos mais disfuncionais, a dinâmica é idêntica. Nós não falamos as nossas verdades mais profundas e não atacamos as feridas abertas do nosso parceiro, porque sabemos que se usarmos o nosso arsenal emocional mais pesado, a relação acaba. Seria destruição mútua. Então, nós mantemos as coisas em fogo brando, recorremos à ironia, ao sarcasmo e ao silêncio. Preferimos o desconforto de uma guerra fria do que a dor aguda de um término ou de um confronto verdadeiro. E quando a tensão não pode ser resolvida de frente, ela transborda para os lados. Na história, como as superpotências não podiam se atacar diretamente, elas financiavam guerras por procuração. O conflito estourou na Guerra da Coreia, em 1950, e em diversas ditaduras espalhadas pela América Latina. Eles usavam o território dos outros para lutar as suas batalhas. O paralelo doméstico disso é devastador. Na psicologia familiar, vemos casais em crise que, incapazes de lidar um com o outro, começam a usar terceiros como campo de batalha. Em divórcios de alto conflito, os filhos são frequentemente transformados em peões nesses tabuleiros doentios. Um genitor tenta jogar a criança contra o outro, criando triangulações e alienações. A criança sofre danos psicológicos terríveis, desenvolvendo culpa, confusão e dificuldades profundas de confiança que carrega até a vida adulta. É a covardia extrema de usar um território inocente para não lidar com a própria dor. Mas a Guerra Fria não era feita só de silêncios e batalhas secretas. Havia o espetáculo, a corrida. Em outubro de 1957, o mundo parou quando os soviéticos lançaram o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial. O baque no ego dos americanos foi tão grande que gerou pânico nacional e forçou a criação da NASA. Eles perceberam que o vizinho estava mais avançado, treinando mais cientistas, indo mais longe. Hoje, nós vivemos o choque do Sputnik todos os dias ao abrir o nosso celular. A corrida armamentista contemporânea não é mais por quem tem mais mísseis ou poder bélico. É a corrida para provar nas redes sociais quem está vencendo a vida. É a exibição coreografada da viagem perfeita, do corpo intocável e do casamento invejável. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em sua obra brilhante A Sociedade do Cansaço, explica que nós não vivemos mais sob a chibata de um ditador externo. Nós internalizamos o carrasco, vivemos em um sistema de hiperpositividade que nos obriga a performar sucesso o tempo todo. E essa corrida desenfreada nos esgota, levando a um estado de fadiga crônica e burnout. Mais do que isso, em outro trabalho, chamado Infocracia, Han nos alerta sobre como a digitalização das nossas vidas criou uma infodemia que corrói a nossa capacidade mais preciosa, a escuta. Nas redes sociais, nós perdemos a habilidade de ouvir ativamente o outro, preferindo consumir dados vazios e discursos padronizados por algoritmos. O diálogo morre e vira uma performance. Em um relacionamento onde os dois estão exaustos, tentando provar o próprio valor e manter a narrativa do ego, ninguém se escuta. A escuta profunda que Han define como um ato político capaz de criar comunidade simplesmente desaparece. E sabe o que acontece quando a gente para de escutar e de confiar? Entra a paranoia, a espionagem. E aqui a história da Guerra Fria beira o delírio absoluto. Imagine que nos anos 60, a CIA americana estava tão obcecada em descobrir os segredos soviéticos que gastou 15 milhões de dólares em um projeto chamado Operação Acoustic Kitty. A ideia era transformar gatos em espiões. Sério, cirurgiões implantaram um microfone no canal auditivo de um gato, um transmissor na base do crânio
esconder uma antena nos pelos do animal. O plano era soltar o gato perto de oficiais estrangeiros para gravar suas conversas, aproveitando a curiosidade natural dos felinos. E qual foi o resultado? No primeiro teste prático em um parque, o gato ignorou os alvos, vagou para o meio da rua e foi tragicamente atropelado por um táxi. O projeto foi cancelado porque eles perceberam o óbvio: não se pode controlar a natureza imprevisível de um ser vivo. Outro caso absurdo foi a Operação Gold, em 1954, onde a CIA e a inteligência britânica escavaram um túnel de quase meio quilômetro por baixo de Berlim para grampear cabos militares soviéticos. Eles passaram 11 meses ouvindo tudo, achando que tinham a vantagem suprema. O que eles não sabiam é que a operação inteira havia sido traída antes da primeira pá de terra ser cavada por um agente duplo chamado George Blake. A KGB soviética sabia de tudo o tempo todo, mas deixou os americanos roubarem segredos militares reais só para não revelar que tinham um espião infiltrado, ou ainda o assustador projeto MK Ultra, onde flertaram com a ficção científica, tentando manipular a mente humana e o controle de memória. O que essas loucuras históricas nos ensinam? Elas são um retrato da nossa própria espionagem doméstica. Quantas vezes o medo não nos faz bisbilhotar o celular do parceiro na calada da noite? Quantas vezes não tentamos interpretar os horários de visto por último no aplicativo de mensagem, criando teorias da conspiração na nossa cabeça? Tentamos controlar o comportamento do outro, moldar a mente de quem está ao nosso lado para que elas não nos machuquem. Mas a natureza humana é como o gato da CIA, incontrolável, autônoma, imprevisível. Tentar dominar cada passo do outro só gera exaustão e uma relação baseada na desconfiança. O controle absoluto é uma ilusão que custa a nossa paz. Em 1962, a incapacidade de conversar abertamente quase acabou com a humanidade na crise dos mísseis de Cuba. Como resposta, eles criaram o famoso telefone vermelho, uma linha direta de telétipo entre Washington e Moscou. O objetivo era um só: antes de apertar o botão "Vamos conversar", foi a ausência de precipitação que salvou o mundo em 1983. O tenente-coronel soviético Stanislav Petrov estava de plantão quando o radar apontou que 5 mísseis americanos estavam a caminho. O manual exigia que ele ligasse para os superiores e começasse a guerra. Mas Petrov hesitou. Ele usou o bom senso. Pensou: 5 mísseis não fazem sentido para um ataque preventivo. Ele apostou que era um erro do sistema. E ele estava certo. Ao escolher não reagir instintivamente ao seu radar, ele evitou o fim do mundo. Na nossa Guerra Fria, pessoal, nós precisamos desesperadamente dessa hesitação do Petrov. Quando seu parceiro diz algo que soa como uma crítica, o seu radar do ego apita: ataque, ataque. O seu instinto é pegar o seu míssil verbal e atirar de volta. Mas a maturidade emocional é justamente esse milissegundo de pausa. É olhar para a situação e pensar: será que isso é mesmo um ataque? Ou é só o meu trauma antigo apitando? Ter uma linha direta e franca para perguntar: o que você quis dizer com isso? Antes de reagir,
é o que salva o relacionamento de um inverno nuclear. E como é que isso tudo acaba? Como é que se derruba um muro? A queda do Muro de Berlim é, talvez, a imagem mais poética de como as nossas defesas pessoais desmoronam. Durante 28 anos, aquele muro de concreto simbolizou o isolamento e a força bruta. Parecia eterno, mas no dia 9 de novembro de 1989, a liderança da Alemanha Oriental, pressionada por meses de protestos da população, preparou um rascunho de uma lei de viagens para liberar as visitas ao lado ocidental, uma mudança burocrática. No fim da tarde daquele dia, um oficial chamado Gunther Schabowski deu uma entrevista coletiva para anunciar a nova regra, mas ele não estava bem informado. Quando os repórteres perguntaram quais eram as exigências, ele se enrolou e disse, quase por acaso, que qualquer cidadão poderia viajar para o exterior sem prova de elegibilidade ou motivo de viagem. E quando perguntaram a partir de que momento isso valia, Schabowski olhou para os seus papéis e soltou a palavra mágica, imediatamente. As emissoras de TV ocidentais anunciaram a abertura das fronteiras e milhares de berlinenses correram para os postos de controle. Os guardas, sem ordens superiores e maravilhados com a multidão pacífica, cederam. O muro não caiu por causa de bombas, ele não caiu por causa da força, ele caiu por um lapso de comunicação que abriu as portas da vulnerabilidade e escancarou o desejo humano de se reconectar. Essa é a grande descoberta da pesquisadora Brené Brown em seus estudos sobre a coragem. Nós crescemos acreditando que esconder as nossas fraquezas é um sinal de força, mas a ciência comportamental prova o exato oposto. A vulnerabilidade não é fraqueza. É a nossa medida mais exata de coragem. Aceitar as nossas imperfeições, expor os nossos medos sem a garantia de que seremos correspondidos é a única ferramenta capaz de destruir a blindagem emocional. Como diz Brown, se quisermos viver com o coração pleno, precisamos parar de gritar e começar a ouvir com a certeza de que nós já somos suficientes. O filósofo Emmanuel Levinas levou isso ainda mais longe. Para ele, a verdadeira ética humana não está em pensar em si mesmo, mas no impacto de olhar para o rosto do outro. O rosto despido, sem máscaras, é uma força que nos despoja do nosso egoísmo e nos convoca à responsabilidade. Quando nos permitimos olhar para a dor do nosso parceiro não como um inimigo a ser abatido, mas como um reflexo da nossa própria humanidade fragilizada, a nossa guerra fria interna termina. Você já parou para calcular o preço das batalhas que você se recusa a lutar de peito aberto? As trincheiras de silêncio punitivo, o distanciamento estratégico, o orgulho de pedir desculpas. Tudo isso drena a sua energia e rouba os anos que você poderia estar vivendo em paz. A arquitetura do medo que você construiu para não se machucar acabou se tornando a prisão que não deixa você ser amado. No fim das contas, a pergunta que ecoa na madrugada não é sobre quem venceu a discussão ou quem está nas redes sociais. A pergunta existencial que fica é: quanto do seu precioso e limitado tempo de vida você vai gastar guardando um muro de concreto contra alguém que, na verdade, você só queria poder abraçar?